Gurizada, o negócio é o seguinte, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, fez uma revelação importante em entrevista à Rádio Bandeirantes sobre as finanças do clube com a pandemia e como isso pode impactar no time treinado pelo Renato. Antes de fazer essa análise, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like se gostar do vídeo, mas principalmente venha para cá debater, analisar, repercutir o futebol e principalmente a dupla Granal. Te inscreve aí. Vamos lá então, já está inscrito no meu canal? Feitoria, te inscreve aí, deixa o teu like. Olha só, em entrevista à Rádio Bandeirantes, ao programa Esporte Notícia, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, fez uma declaração que eu julgo é muito importante. Falando das dificuldades, entrevistado pelos repórteres da Band, explicitando o momento do clube, ele lá pelas tantas fala que o Grêmio a partir de agora, neste outro trimestre de pandemia, primeiro trimestre aí, pegamos a metade de março, mas março, abril, maio, estamos entrando naquilo que o presidente Bolzan classificou como o segundo trimestre de pandemia, junho, julho e agosto. Oxalá com a volta do futebol, pelo menos com o campeonatinho regional, né? Os outros a gente não sabe, outras competições ninguém sabe, Libertadores, talvez setembro, Campeonato Brasileiro, hoje uma incógnita, a Copa do Brasil, nem se sabe se terá sequência. Então o presidente Bolzan falou na Rádio Bandeirantes que não voltando o futebol, ou voltando apenas o Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio talvez tenha que tomar medidas drásticas, entre as quais o socorro aos bancos. O Grêmio tem capacidade de endividamento e o Grêmio talvez use isso como medida. Mas questionado pelo Alex Bagé sobre se o Grêmio também cogitaria a possibilidade de uma redução na folha, ou seja, redução do número de jogadores, o presidente Bolzan admitiu que é uma possibilidade, que está em avaliação, que está em estudo. Ponderou que eu não estou dizendo que vai acontecer, mas nós não podemos descartar. Temos que avaliar, porque é um momento, afinal, todos nós sabemos, muito diferente, esse da pandemia. Então, o Grêmio que já liberou o Caio Henrique, baixando a sua folha aí em torno de 600, 700 mil reais mensais de salário, fora o empréstimo, né? Não vai precisar pagar a segunda parcela do empréstimo de 250 mil euros, então já há uma redução pequena, mas de ingresso de dinheiro, o Grêmio tem na sua previsão orçamentária a venda de um dos seus grandes ativos, um jogador do quilate do Everton, do Matheus Henrique, que são aqueles jogadores que mais despertam interesse internacional hoje. Bem, a negociação com o Everton, o presidente diz que não há nenhuma novidade, não há nenhuma evolução, né? Conversa com o Napoli, com o jogador e nenhuma proposta oficial ao clube. Eu ainda tenho na minha leitura do fato de que o Napoli fez um recuo estratégico e de que, além do Napoli, outros clubes poderão vir à carga assim que o mercado abrir. Por que o Napoli vai correr se tem um bom tempo para o mercado abrir, fechar? Então, claro que o Napoli, o jogador está aqui no Brasil, está treinando no Grêmio, as competições na Itália estão ainda ali engatinhando, não vai poder inscrever o jogador agora, então ele vai esperar abrir o mercado para aí sim vir a carga. Então, todo esse recuo interessa a quem? Ao Napoli tão somente, para deixar o vendedor com maior vontade de efetivar o negócio, né? Com maior vontade de equilibrar suas finanças. Isso vale na relação do Napoli com o Grêmio e do Napoli com outros clubes. Se fala que o PSG teria interesse, o Everton, clube inglês, também teria interesse no Everton Cebolinha. Então o Grêmio vai ter que ter muito sangue frio para aguardar e para esperar sem torrar um dos seus principais ativos, que é justamente o jogador de seleção brasileira, artilheiro da última Copa América, protagonista da seleção do Tite, o Everton. Mas, quando o Grêmio libera facilmente o Caio Henrique, né, não tinha nem recurso jurídico no contrato, mas liberou. Ah, vocês querem? Já foi. Quando o Grêmio mostra a vontade de vender um dos seus grandes jogadores, e quando o presidente fala em medidas drásticas em uma entrevista de rádio e fala da possibilidade de estudar uma redução na folha de pagamento do grupo principal, nós jornalistas temos que fazer a leitura do fato. E a minha leitura é: o Grêmio vai procurar alguns dos seus atletas, talvez aqueles que não tenham dado uma resposta, ainda que a amostragem seja muito pequena, e que tenham um salário que esteja próximo ao teto do clube,
para renegociar, para ver se consegue ou uma redução, ou melhor ainda para o clube, uma rescisão. Se o cenário do futebol de retorno, do futebol brasileiro, da Libertadores da América, não for alterado rapidamente, está claro nas entrelinhas do presidente, ele não disse isso, é a minha leitura do fato, está claro que o Grêmio vai procurar alguns dos seus jogadores para renegociar uma saída. Por exemplo, e eu não vou entrar no aspecto pessoal do jogador, de quanto ele ganha, mas jogadores que estão no teto. Thiago Neves, que não rendeu ainda. Teve pouca oportunidade para render, é verdade. Thiago Neves chegou há pouco, chegou aí um pouco desembocado, não vinha sendo aproveitado onde estava no Cruzeiro, tornou a sua relação incompatível com o Clube Mineiro que foi rebaixado. O Cruzeiro viveu um caos, um drama no ano passado. O Thiago Neves foi apontado como um protagonista de uma discórdia de vestiário, derrubou o treinador, enfim, tem uma série de fatos ali que fizeram com que ele fosse acabar se afastado. Teve que buscar a forma. Quando ele começa a tentar encontrar a forma, embora não tenha mostrado isso em nenhum momento na temporada dentro de campo, chega uma pandemia e para tudo. É um jogador que está no teto salarial do Grêmio. Então o que impede o Grêmio, de um momento de pandemia e dificuldade financeira, chamar o jogador e, olha, Thiago, tem uma pandemia. Porque a realidade, gente, é que o mundo mudou com a pandemia, as relações mudaram. E o futebol não está distante disso. Me surpreende quando eu vejo que o Fluminense contrata um atacante de 36 anos como o Fred, que não joga um futebol de alto nível há pelo menos 3, 4 anos, faça um investimento que vai chegar ali na casa dos 400 mil reais por mês. Me surpreende isso. Um clube como o Fluminense, que a gente sabe está muito longe de ser um dos clubes mais ricos na atualidade do futebol brasileiro. Ele é um dos mais tradicionais. Mas fazer um investimento num atacante de 36 anos, ok, o Fred deve ter todo um grupo de marketing por trás, para tentar fazer com que ele venda produtos do Flu, camiseta, enfim, tudo bem, tudo isso aí faz parte. Mas o Fred não joga um futebol competitivo de primeira linha há 3, 4 temporadas, já tem 36 anos. Eu não acho que ele seja um ex-atleta, não. Ele vai marcar gols na temporada com o Fluminense, oxalá o futebol volte, ele vai ter alguns desempenhos bons, mas este investimento para trazer um jogador como o Fred de 36 anos, no momento de pandemia, eu acho que é injustificável. E aí a gente tem que olhar para a realidade do futebol gaúcho. Vale ter o Thiago Neves no banco, custando também o teto salarial do Grêmio? Vale ter outros jogadores? Vale ter alguns jogadores no Internacional nesta mesma condição? O Natanael, que sequer está inscrito em algumas competições, que sequer farda, que nem no banco de reserva senta, que nunca mostrou a que veio. Os clubes vão ter que olhar para isso com muita responsabilidade e com muito detalhe. E o que eu entendi da declaração do presidente Bolzan é que sim, o Grêmio vai avaliar a sua folha de pagamento. E a saída tão fácil assim do Caio Henrique está dentro deste contexto, ainda que o clube não tivesse nenhum recurso jurídico para tentar segurar o jogador. Poderia ter o recurso verbal, da argumentação. Não, nós vamos pagar aqui a parcela que venceria em abril de 250 mil euros e que o Grêmio conseguiu postergar para agosto. A gente vai realmente quitar agora e nos deu uma oportunidade, precisamos do jogador. Não. Antes da ligação terminal, o Caio Henrique já estava avisado pelo futebol do Grêmio que, pode ir embora. Claro, o Grêmio queria baixar a folha. Uma avaliação do Caio Henrique é antes da pandemia, outra é pós-pandemia. O Grêmio está de olho na sua folha de pagamento e talvez tome medidas ali na frente. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.